Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Fala Deus. Primeiro de tudo, cumprimentá-los e apresentar nosso queridíssimo convidado, Pastor Renato. E aí, beleza, galera? Nosso apresentador, Gabriel. Salve, salve, galera. E é isso, estamos agora num lugar novo, com um futuro novo, brilhante por aí. E é isso. Pregou? E, mano, novo? Daqui uns dias vai estar zero bala o estúdio. Alguma coisa? Algum acréscimo? Não, só aí. Ficamos alguns dias aí sem nosso querido podcast devido a algumas dificuldades da galera aí. Mas estamos de volta na ativa e a conversa vai ser bênção hoje, né? Amém. E é isso, Pastor Renato, se apresente. Conte. Amém, amém. Bom, meu nome é Renato Benvenuti Fontes. Meu Deus! Forte, hein? Nome, hein? Eu fazem 10 anos, 11 anos, esse ano fazem 11 anos que eu estou na igreja, que eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida. Tive uma vida toda torta até 11 anos aí, né? Estou na liderança da rede de jovens da nossa igreja Batista Betel, a Rede Mais, há 9 anos, quase 10 anos. E sou pastor há 5 anos na igreja, né? Essa é a minha formação cristã. Fiz teologia, depois que eu entrei, né, aceitei Jesus, vim participar da igreja e tal, então eu cursei teologia. Antes disso, né, na minha formação secular, aí, formação acadêmica, sou formado em educação física, professor de educação física. Estudei mais um pouco aí, estou estudando ainda, a gente não para de estudar, né? Tem algumas pós-graduações, estou fazendo mais uma agora. Fui professor de colégio em todas as idades, aí, desde o ensino de criancinha lá, ensino infantil, aí ensino fundamental, segundo grau também, né? Agora não é mais segundo grau, agora é ensino médio. Nossa, tô velho. Ensino médio, e fui professor universitário também, faculdade. E agora estamos aí, né, cara? Integral na igreja, e é uma benção de Deus. Glória a Deus. Estamos aí, e eu tenho certeza que eu tenho, na verdade, a minha idade, eu tenho 40 anos, fiz 40 anos esse ano. Não parece, né? Piazão novo, né, cara? Novo, 18. Achei que tinha uns 40 anos. 40 anos, então, com 29 anos, 29, 30 anos quase aí, que eu aceitei Jesus. Daí, dali pra cá, minha vida foi totalmente transformada, totalmente restaurada. E é isso aí, esse aí sou eu. Sou casado com a minha esposa querida Josiane, que eu amo de paixão, gata, que eu amo. Ela é pastora aqui da igreja também, Batista Betel, pastora de jovens. Temos uma filha, Estherzinha, que eu amo de paixão também. E estamos aí, vamos que vamos. E como que foi a sua conversão? Cara, minha conversão foi o seguinte, eu vou contar um pouquinho da minha história antes, né, para chegar nesse ponto aí. Eu sou o filho mais novo de 3 irmãos. Meu pai e minha mãe sempre nunca fomos ricos, mas sempre tivemos todas as condições, nunca faltou nada, sempre tivemos tudo. Sempre tive a oportunidade de estudar em colégio particular, eu e meus irmãos, estudar numa faculdade particular também. Passei, né, cara? Federal, estadual, e graças a Deus meu pai tinha condição. E então ele formou os 3 filhos e tudo mais. Só que, como eu sou o irmão mais novo, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, meus irmãos mais velhos, né, já começaram a conhecer o baseadinho, começaram a conhecer a maconha, começaram a fumar a maconha, e eu comecei também a me envolver com drogas, e por aí foi. Somos de uma família tradicionalmente cristã, família católica, sempre soube de Jesus, sempre soube de Deus, porém nunca tive um relacionamento sincero, né? Falava que era católico, mas só no título. Nem ia na missa, nem frequentava. Fiz todos os passos lá, catequese, primeira comunhão, crisma, fiz tudo isso aí. Mas não seguia, não dizia cristão assim por tradição mesmo, mas nem seguia. Enfim, a vida então daí
entrei na maconha aí, pá. E fomos indo numa viagem muito louca aí no mundo das drogas, passando por tudo que é tipo de droga que você imagina. Cheirava cola, comia cogumelo, cheirava Chapava benzina. total. Brisa forte, Nossa. Que mais? Lança-perfume. Todas essas drogas aí, cara, a gente usava. Experimentou de tudo. De tudo. E acho que Deus tinha um propósito muito forte na nossa vida, né? Porque a gente conhece tantas pessoas que, por exemplo, tomam um chá de cogumelo e não volta mais. Tem várias pessoas. Fica louco pro resto da vida. Mas graças a Deus, acho que Deus tinha um propósito, misericórdia da nossa vida e... Enfim, né, cara? Eu e meus irmãos, tudo junto aí nessas drogas e tal. Até que conheci cocaína. Daí da cocaína foi uma viagem mais ou menos aí, até que entrei no crack. Aí no crack daí foi aonde, assim, eu me afundei bastante, me perdi bastante, perdi tudo que eu tinha conquistado na minha vida, eu perdi com o crack e tudo mais. E daí, cara, quando eu tava sem nada, quando eu já tinha perdido... Porque assim, quem é formado em educação física sabe, pra gente ter uma boa renda, você precisa trabalhar em vários lugares. É difícil você, em um lugar só, em uma empresa ou uma escola, você tirar uma renda muito tão boa assim. Então eu trabalhava, cara, e graças a Deus, Deus foi abrindo portas, eu trabalhava em várias escolas da cidade, em vários clubes da cidade. Tinha bastante emprego e começou a entrar uma grana boa pra mim. Comprei um carro, tá, beleza. Só que não parava de usar a droga, não parava de usar o crack. Continuava usando. E sabe como é que é Telêmaco, né? Uma cidade pequena, então a fama da gente vai correndo aí nos lugares de boca em boca, aí minha fama foi correndo. E eu comecei a perder os empregos, fui perdendo um a um. Até que eu perdi todos os empregos que eu tinha. Aí já estava afundado. Daí fumei o carro que eu tinha. Virei do avesso. Até que Deus tem os seus meios, né? Até que Deus usou essa igreja que eu amo tanto, a Igreja Batista Betel, a única igreja que eu conheço na minha vida, a única igreja que eu frequentei, a Igreja Batista Betel. Glória a Deus. Né? Eu sou fruto dessa casa, sou fruto da visão celular, fui alcançado através da visão celular. Então, se me perguntarem qual igreja você prefere, a visão tradicional ou a visão celular? Eu escolhi a visão celular, porque eu nunca experimentei nenhuma outra visão. Sim. Só experimentei a visão celular. Então, Deus tem os seus meios, Ele usou os seus anjos aí, as pessoas vieram me convidar para o encontro, eu fugi do primeiro, fugi do segundo, fugi do terceiro, aí lá no quarto, mais ou menos, conseguiram. Eu falei, cara, é que eu já estava tão desacreditado que eu falei assim, eu vou para esse encontro aí, vamos ver o que vai dar. Falei, vamos ver se minha vida tem jeito ainda, vamos ver se acontece algo novo, se minha vida é transformada, enfim. E fui para o encontro. E eu fui no encontro no dia do aniversário da minha mãe, dia 21 de setembro de 2010. Então esse ano fazem 10 anos, né? 10 anos. Não, 11 anos, 11 anos. Esse ano fazem 11 anos. Eu fui pro encontro. E aí fui pro encontro, primeira ministração daquele jeito, né, cara? Pra mim ir pro encontro, Satanás é tão xarope, cara, que eu fiquei acho que 3 dias virado. Nossa. Sem dormir antes de ir pro encontro, querendo desistir, querendo abandonar, não vou, pá. Mas aí eu peguei e falei, não, vou, vamos ver. Só pra ver a ideia. Só pra ver o que dá. E quando eu cheguei na igreja, na primeira ministração, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que negócio chato. Nossa, que pai, tô perdendo meu tempo. Igual todo mundo, acho que sempre, acho que todo mundo faz isso. Cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E eu lembro que era assim, ó, então como eu comecei a usar droga muito cedo, todos os meus amigos eram muito louco, todos eles eram viciados em algum tipo de droga. Então, quando a gente foi fazer quando eu fiz esse encontro, nós fizemos em 10 pessoas, em 10 amigos. Nossa. Todos usuários de droga. Ai. Daí quando a gente tava indo, um pai do amigo meu, ele trabalhava com van escolar, ele levou a gente de van. E dentro da van eu falei assim, você vê como as nossas palavras têm poder, né, cara? Eu falei assim, se dessa van aqui salvar um se converter, já é uma vitória. E todo mundo deu risada, pá, beleza. Aí, enfim, fizemos o encontro, passou um tempo, alguns dos piá foram saindo, foram se desviando, foram voltando para as drogas, até que chegou um certo momento que só ficou eu, cara, dentro da igreja. Nossa. Só eu. O único que permaneceu. Mas aí agora, né, daí de um tempo para cá voltou mais um. Tenho certeza que vão voltar os outros devagarinho, amém, né, cara? Eu não falo isso assim com orgulho, só eu fiquei, não, eu falo com tristeza, né?
Eu queria que todos tivessem ficado junto na igreja. Mas, enfim. Deus tem os seus propósitos, Deus né? tem os seus meios. Deixa eu tomar um golinho aqui, lá. Aproveitando, hein, rapaziada, agradecer ao Ricardinho pela nossa xícara maravilhosa. Agora nós Meu Deus. estamos gringo. Top demais. Show de bola. É isso. Pô, bonito. Pastor, fazer mais uma pergunta aí. Assim, meu pai ele trabalha na Manaim, então eu acabo ouvindo algumas histórias, assim, né? E tem muita gente que fala, que até mesmo pro meu pai, às vezes quando a gente acaba indo pra lá, acaba ouvindo também, que muitas vezes a pessoa tá viciada no crack, tá viciada em alguma droga, e ela não quer, perdão, ela quer parar de usar, ela não quer mais ver aquilo, só que ela não consegue. Com o senhor foi a mesma coisa? Cara, assim, ó. Eu fiquei quase 20 anos da minha vida usando drogas. Né? E desses 20 anos quase, foram uns 10 mais ou menos usando crack. E eu acho que eu sou um milagre, sabe? Porque assim, se você for parar pra ver, for pegar estudos e tal, pessoas que usam 2, 3 anos crack, assim como a gente usava todo dia, já fica meio que sequelado, com alguma sequela. E claro que tem aquela crise de abstinência, né? Quando eu fiz o encontro, pra você ter ideia, tinha um cara que vendia pedra pra mim na esquina de casa. E ele vendia fiado, tudo. E uma semana depois, meus pais tinham uma viagem, eu fiquei sozinho em casa no final de semana. E eu me trancava dentro de casa e não saía. Essa rapaziada que fez o encontro comigo, a gente combinou, eles foram dormir lá em casa e tudo mais, e um ajudava o outro daquele jeito. Tive crises de abstinência, mas Deus foi tão bom comigo que eu assim, cara, não sei explicar, mas eu nunca tive assim. Eu chegava a chorar de vontade de usar tudo, mas nada que eu não pudesse suportar, né? Sim. Eu consegui suportar, mas infelizmente a gente percebe que pessoas usarem de drogas, tanto de crack, quanto de álcool, quanto de qualquer outra droga, elas, se for para fazer um tratamento meio secular, meio do mundão, cara, se você pegar a porcentagem, eu nem sei as estatísticas, mas deve ser mínima das pessoas que conseguem sair disso. Eu conheço algumas pessoas que saem com Deus, igual foi o meu caso, caso dos meus irmãos. Todos nós fomos libertos, mas com Deus, sem precisar de um internamento, sem precisar de nada. Ah, mas por quê, pastor? Cara, é que envolve muitos fatores aí. Olha uma coisa para você. A pessoa tem que querer, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar tem que querer. Primeiro de tudo já. Primeira coisa, o cara tem que querer. Só que existem algumas coisas por trás. Eu vou dar o meu exemplo. Eu levei muita sorte porque eu sempre tive uma família por trás. Agora pense você um cara que não tem uma família que dá um suporte. Um cara que, igual eu falei, né? Minha família sempre me deu condições de estudar, então eu tinha uma profissão para mim trabalhar. Sim. Agora pense um cara que não faz nada da vida. Você acha que o cara vai trabalhar de pedreiro, né, cara? Toda profissão tem o seu valor, não estou desmerecendo nenhuma profissão aqui, mas o cara vai trabalhar batendo massa o dia inteiro para ganhar o que ele ganharia numa noite, por exemplo? Sim. Então é complicado, sabe? Envolve muitas coisas e é difícil a gente julgar os outros, né? Que muitas... Sim. Qual foi tua pergunta mesmo? Perdão, tô viajando aqui. Quando você tá viciado, assim, tem vontade de você parar de usar? Ou, tipo... Não, tipo assim, ó, vou falar assim, cara. Igual, eu falo por mim, né? Eu não falo pelos outros, mas cara, como eu vim de uma família cristã, eu sempre conheci, sempre soube de Jesus, de Deus e pá, todas essas coisas. Toda noite que eu chegava em casa, eu deitava, chorava, e eu falava, Senhor, me ajuda a parar com esse troço. Me ajuda, eu tô acabando com a minha vida. Tô destruindo a minha vida, meu Deus, o que vai ser de mim? Sempre teve aquela consciência. Sempre sabia que eu tava fazendo coisa errada, né, cara? E sabia qual era o caminho, né? Porque eu falava com Deus e tal. Só que eu acordava, bicho, já pensando como é que eu ia usar a droga. Pensando o que eu ia fazer pra usar, sabe? Daí já esquecia de tudo. E toda noite a mesma coisa. Chegava em casa, meio arrependidão e pedia pra Deus e tal. Mas enfim, a vontade tem, mas talvez não tenha a força de vontade. É aí que falta... Aí que vem... E quando começa a usar droga forte, cara, o que acontece? Quando você tá só na maconha, é uma coisa. Quando você começa a usar droga forte, o que acontece? Você vira um mentiroso, você quer enganar os outros. Então,
Então, cara, as amizades vão acabando, ninguém quer ficar perto de uma pessoa Vem um monte assim, de cara. coisa, né? É um monte de acontecimentos junto, né? É complicado, sabe? Por exemplo, eu assim, eu tinha os amigos lá, mas muitos não queriam ficar perto de mim. Mas eu não julgo, porque eu entendo, cara, porque é xarope você ficar perto de um cara que só pensa em usar droga, só quer usar droga, vive para aquilo, tudo que cai na mão, cara, opa, vou fumar, para, entendeu? Então é complicado. Para um usuário, cara, é duro. Mas talvez as pessoas que mais sofrem são a família, né? Os pais, né? Os pais acho que são os que mais sofrem. Porque quem é usuário, ele tá ali naquele negócio de... Pô, parece que tá meio anestesiado, meio amortecido, né? Meio com a vida, não se liga muito, tá viajando, só pensa na droga. Agora os pais não, né? Os pais que sofrem, né, cara? Complicado. Até ia perguntar isso pra você em relação aos seus pais, com vocês três, assim, nas drogas. Ó, o mais velho, ele nunca foi assim, ele até usava as outras drogas, mas nunca foi assim, Foi mais tão tranquilo. internado igual o do meio. Daí, é que vocês conhecem o Guilherme, que, né, que foi Sim, missionário um tempo. missionário. Ele era, mas ele conseguia ainda, tipo assim, ele conseguia manter a vida dele ainda. Trabalhava, usava todo dia, mas trabalhava, cumpria o horário de serviço, papapá, entendeu? Agora eu não, eu era ou tudo ou nada, então eu Desandou deixava mesmo. tudo. Então, para os meus pais, ele via os outros dois como conseguindo manter a vida, tal, assim, não... eu que era o mais feio na foto, né? É complicado, né, meu, para um pai e para uma mãe. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que meu pai ele nunca desistiu de mim. Né? Meu pai, ele sempre lutou pela minha recuperação. É um guerreiro, né, cara? Sempre... Muitas pessoas já perguntaram, talvez se teu pai tivesse te dado uma surra, tivesse pá, não sei o que lá. Cara, eu acho que ia ser pior, né? Eu acho que seria pior, porque daí talvez eu me revoltasse mais ainda, né? Se afundasse mais. Fizesse mais coisa errada, fosse pra rua de vez, né, meu? Nunca fui pra rua. Enfim, meus pais sempre acreditaram que um dia ia... Eles tinham esperança, né, meu? Lá no fim de tudo eles tinham uma esperança que um dia ia mudar. E eles, né, sempre muito envolvidos na Igreja Católica, eles sempre oraram pela minha vida, sempre colocaram minha vida em oração, minha avó também. E acho que foi as orações deles aí que fizeram um dia eu conseguir me libertar disso aí, né, cara? Aceitar ir pro encontro e tal, e por aí vai. Mas eles sofreram muito, né? Nesse meu anos aí de loucuragem aí, meu pai teve câncer e igual o médico falou que muito provável teve câncer no músculo. Ele falou que muito provável era negócio de estresse e tal. Então eu tenho certeza que talvez eu tenha tido participação nessa enfermidade do meu pai. Fez quimioterapia, fez tudo tal, foi curado, amém, glória a Deus. Aí meu pai teve um infarto. Tenho certeza que também eu tive participação, né, nessas esquemas aí de preocupação e tudo mais. Mas, graças a Deus pela vida do meu pai, que ele nunca desistiu de mim e sempre acreditou e confiou que um dia eu ia conseguir dar a volta por cima, né, cara? Legal. Então o senhor complicado. foi pro encontro em 2010, certo? 2010. Daí o senhor saiu do encontro. E quando o senhor saiu do encontro, você não imaginava que um dia o senhor ia virar pastor? Já... Nunca. Eu nem queria, os caras falaram pra mim na saída do encontro, dá teu testemunho lá, Renatinho, dá teu testemunho. Eu falei, não, Deus o Doido, livre. capaz. não vou dar meu testemunho, cara. Eu falava assim, nem sei se amanhã eu vou estar aqui, cara, firme. Eu falei, espere, sabe quando que eu vou dar meu testemunho? Quando, na volta do reencontro. Nossa. Na volta do reencontro, daí já fazia, sei lá, alguns meses que eu tava na igreja já, né? Daí eu falei, não, agora acho que dá pra dar Agora acho que eu já tô tranquilo. testemunho. Graças a Deus eu não tive recaída, cara. E assim, eu nunca pensei em ser nem líder de célula. Quando começou né, quando a gente volta do encontro, tem todo o processo lá da escola, do curso lá de maturidade cristã. Eu falei, vou fazer pra mim ter algum conhecimento aí da Bíblia, né? Conhecer Conseguir alguma entender alguma coisinha, coisa ver ali. onde estão os livros da Bíblia, pá. Mas nunca fiz almejando liderança, nunca pensei em nada, cara. Fiz, aí aconteceu um processo de transição da rede, onde eu já assumi a rede assim.
Não, antes disso eu tive minha célula, né? Tive minha célula, minha célula começou bonito, tinha uns 15 piatos do louco, daí de repente meio que faliu a célula, todo mundo era tudo viciado, pesado, né, cara? Fiquei sozinho na mão. Daí meio que desanimei com célula, mas voltei a fazer, comecei a fazer de novo com 4, 5, e aí foi crescendinho. Chegou nos 10, 12 mais ou menos. E aí teve a transição aí da rede, né? Da Rede Mais, tal. O antigo líder, que era o Marcinho, ele saiu, pá. E daí que eu assumi, né? A liderança da rede de jovens. Mas nunca almejei nada dessas coisas. As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida, né? Igual eu falei, eu entrei, acho que com 2 anos aí de igreja, já era líder de jovem. Nossa, foi muito rápido. Muito sim, rápido. né? Só misericórdia de Deus. Mas também, assim, eu sempre corri muito atrás, sabe? Eu sempre, desde que eu entrei na igreja, eu sempre corri muito atrás. Busquei, estudei, fiz todos os cursos que a igreja oferecia, eu fazia. E para me manter firme, forte, cara, eu lembro, tinha culto na segunda-feira dos adolescentes, eu ia. Tinha culto de campanha, terça-feira à noite eu ia. Tinha culto das irmãs, quarta-feira à tarde eu ia. Tinha culto de jovem nos sábados, eu ia. Celebração. Sabadão era escola de líderes que era, daí tinha célula e celebração dos jovens. Eu ia em tudo no sabadão, para mim ficar firme na igreja, saca? Então eu participava de tudo, eu fiz minha parte, né, cara? Eu busquei, fui atrás, fiz curso, aí fiz teologia junto com a minha esposa e pá. E por aí vai. Agora uma das coisas que me fez permanecer na igreja, que me consolidou bem na igreja, foram assim, claro, né, além de cultos, coisa normal, 2 coisas. Célula, ali onde, né, cara, comunhão com a piazada. Se torna uma família, né? E podia abrir o coração, ir dar testemunho, chorar, ir orar um pelos outros, coisa mais massa. E também a escola, né, o curso de maturidade cristã, cara. E isso aí me ajudou demais a me consolidar na igreja. Tem gente que passa pelo encontro e não dá continuidade, né? É como um final de semana aí, Normal. Você aí, ó, que não tá em célula, por favor, né, rapaziada? Não fez o curso. Procure um pastor aí, vai na secretaria da igreja, sede, corre atrás. Tá tendo curso online aí de curso de maturidade cristã, também corre atrás aí, porque não dá pra você ficar parado também querendo receber tudo de bandeja, né? É importante, né? Tem que correr atrás também. Mas como aconteceu tudo muito rápido, né? E o senhor conheceu a pastora Jo quando? A Jo é o seguinte, cara, eu conheci, assim, é até interessante porque Deus é muito bom, né, meu? Se eu tivesse conhecido ela antes, talvez não teria dado certo, né? Não teria nem... Enfim. Mas ela me conhecia, que meu pai tinha uma loja na cidade antigamente, que era uma loja bem conhecida na cidade, uma loja de esporte chamada Bola Branca. E ela me conhecia da loja, mas assim, conhecia de oi, pá. E a gente estudou na mesma faculdade, nós dois fizemos educação física. Só que eu comecei a faculdade em São Paulo e quando eu transferi para Londrina, ela estava saindo, ela estava no último ano. E eu estava, acho que no 3º ano, alguma coisa assim. Então, o último ano é mais estágio e tal, então eu encontrei ela muito poucas vezes na faculdade. Daí só umas 2 ou 3 vezes que eu me lembro de encontrar ela, só de oi, pá, beleza. Nem sabia que o pai dela era pastor da igreja. Bem na real, eu nem conhecia a Igreja Batista Betel quando eu fiz o encontro. Eu nunca tinha reparado na Igreja Batista Betel. E quando eu fiz o encontro, na volta do encontro, a hora que dava os pulos lá na frente e tal, eu sentei, olhei lá para as cadeiras, tava ela sentada lá, sabe? Daí ela já olhou assim para mim, deu tchau, daí eu cumprimentei ela e ali foi indo, né? Mas nada a ver, só cumprimentei por conhecer. Daí depois de uns dias, né, eu fui para a sala do Marcinho, ela era muito amiga da Fran, esposa do Marcinho, e aí meus pais foram viajar, eu fiz um churrasco lá em casa. Aí nesse churrasco lá em casa, o Marcinho né, fazia parte da cela dele, foi tudo apesar da cela, foi a Francine lá com as meninas dela e tal, e daí convidaram a Jo para ir lá. Daí lá eu fiquei conversando com ela e as coisas então foram acontecendo naturalmente aí. Eu já tinha... Quando eu fiz o encontro eu tinha uns 29, 30 anos mais ou menos. Uns 29. Então a Jo já tinha uns 27.
A gente já era mais maduro um pouco, já fomos conversando, a gente veio pra casar logo, né? Falei, ó, eu quero Já casar. acelerou um passo. Eu quero casar logo, eu quero... E daí foi acontecendo, né, meu? Acho que foi, ela que sabe bem certo, mas eu acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos, de namoro, noivado, até o casamento, sabe? Foi tudo rapidão. Tudo meio rápido. Mas foi isso aí, cara. E pra falar com o apóstolo, como que foi? Ah, sim. Não, aí foi assim, né? Aí, quando eu intimei a Jô pra gente sair, conversar a primeira vez, e pá, legal, mais sério assim. O pai e a mãe dela estavam em viagem. Estavam numa viagem, iam ficar 15 dias fora. E daí ela pediu até pro Adriano, né? Falou, Adriano, irmão mais velho, ela pediu pro Adrianão, Adriano, posso sair? Ah, tal. O Adriano falou, pode. Liberou. Aí elas saíram lá, o Marcinho e o Cafrã foram junto. Aí a gente fomos lá comer uma pizza e tudo mais. Aí eu conversei bastante com ela. Aí ela falou, olha, só que meu pai tá viajando, né? Eu preciso esperar meu pai voltar e tal. E eu falei, caiu a casa, né, cara? Chegando agora na igreja, né? Chegando agora na igreja. Passado que tem. Ih, falei, sem chance. Mas falei, não, beleza, então vamos esperar. Daí quando o pai dela chegou, aí ela falou com o pai dela, tudo, falou, mas já fale antes aí, Jô, né? Já prepare o caminho aí, né? Já Pra conta a não história, ter já perigo. acerta. Falei, já faz, explique bem quem que é, né? Qual que é o passado, tá, depois, vamos. Daí a Jô me ligou e falou, ó, pode vir. Não, já falei com o pai falou que pode vir. Daí eu fiquei meio cabelo, falei, eu não vou não, Jô. Daí a Jô, pare, você tem que vir agora que eu já falei. Não vou. Daí eu pensei comigo, né? Falei, o pastor quer que eu vá lá só pra me dar uma esculachada. Certeza, né? Que eu vou lá só pra falar o que você tá pensando, rapaz. Tá maluco. Né? Mas daí eu peguei e fui, né? Cheguei lá, rapaz. A hora que cheguei lá, daí eu... Sentei, né? O pastor João não tava na casa, daí ele chegou, deu, pastor... Tudo bom? Daí fiquei conversando, jogando conversa fora, chegou uma hora lá, acabou o assunto, né? Fiquei quieto, falei... Ele falou, pois é, Renato, mas disse que você queria falar comigo? Daí que eu... Nossa, daí já... Falei, ô Jesus, falei, né? Falei, ó, pastor, é o seguinte, assim, assado, né? Queria pedir a sua filha aí. Cara, é porque assim, né? Eu vim no mundão não existe isso. Sim, não tem essa tradição. Eu já tinha digamos. namorado várias moças aí, mas não existe esse negócio de pedir pro pai. Não tem dessa. Né? Salvo raríssimas exceções, isso não existe no mundão. Então Sim. pra mim era tudo novo. E eu fui assim, cara, com quase 30 anos, mas... Não passava nem aquela sinal do Wi-Fi. pressãozinha. Aí, mas eu falei, daí ele falou, não, tá bom. Então, ó, daí rezou a missa, né, cara? Ó, tal hora ela tem que estar em casa, não quero saber de vocês ficar namorando dentro de carro, não quero saber vocês namorando nos muros da igreja. Passou todo aquele roteiro. Ele explicou certinho, eu falei, não, tranquilo, pastor, com certeza. E assim foi, cara, daí as coisas foram acontecendo e logo já veio também o noivado, e daí foi. Como foi tudo rápido, então já tava tudo junto. E já foi assim, Deus foi abrindo as portas. Eu tinha um amigo meu que ele tava construindo um monte de casa e o cara ofereceu uma casa daí pra mim, sabe? Que bem. Daí que eu falei, ó, Jô, agora dá pra nós casar, né? Agora dá pra nós ficar noivo aí. E daí foi encaixando as coisas e graças a Deus deu tudo certo. Mas que é uma pressão, né? Ô, louco, imagina. Pressão. Chegar no apóstolo. Então assim, né, cara, eu tenho total consciência de que as coisas na minha vida também, em termos de liderança na igreja, aconteceram rápido demais por causa da Josi, porque com quem eu casei. Sim. Né? Ela, desde criança, ela tem um chamado na vida dela, de liderança, de pastor e pá. E eu fui acompanhando, né? Nesse dia mesmo que eu fui lá pedir ela em namoro, o pastor João chegou e falou, Renato, mas você sabe, né, que a Josiane tem um chamado na vida dela. Ela vai ser pastora um dia, ela vai ser... Você tá afim de acompanhar? Porque o marido vai ter que acompanhar. Eu falei, não, vambora, vamos. Foi aí que... Já tava ali, né? Já estamos no caminho. Agora, cara, como é que... Só que é aquela história, né, cara? Igual eu falei pra vocês, eu nunca fui meio na asa, né? Eu sempre fiz a minha parte, sempre corri atrás, sempre busquei, me preparei, né? Tenho me preparado cada dia mais e assim nós vamos. Vamos que vamos. É uma preparação constante, né? Porque é que na verdade assim, cada um tem o seu propósito, né? Então ela já tinha o propósito dela e acabou que você também tinha o seu propósito e juntou os dois ali. Isso aí, cara. Deus tem os seus planos, né? Deus tem os seus caminhos pra trabalhar na nossa vida, assim, né, cara? Pra você ter uma ideia, eu na minha casa lá, na minha família inteira, eu acho que eu fui o primeiro evangélico. Nossa. Que eu me lembro, assim.
É uma família totalmente católica, totalmente tradicional, né? Católica, assim. Sim. Muitas famílias, muitas pessoas não conseguem dar uma continuidade assim na vida evangélica, porque às vezes até os próprios pais, os próprios familiares ficam contra, né? Meu? Sim. Acho que vocês devem conhecer pessoas assim. Eu, graças a Deus, os meus pais sempre me apoiaram. Eles nunca ligaram no negócio de se eu fosse católico ou evangélico. Eles queriam que eu tivesse uma vida com Deus, né? E graças a Deus por isso, né? Sempre me apoiaram. Eles continuam fazendo parte da Igreja Católica, mas sempre que eu peço, eles vêm aqui na igreja. Sempre quando tem alguma, por exemplo, meu batismo, os votos de encontro, reencontro, essas coisas, tudo eles estiveram presentes, né? Minha consagração, tudo, né, cara? Assim, claro que eles não vêm em culto normal ainda, não vêm, em nome de Jesus. Amém. Mas eles sempre vêm em datas especiais, sempre estão aí. Sempre estão aí. É. E como foi pra eles quando, assim, você chegou e falou, ó, vou ser pastor? Cara, foi tudo meio natural, né? Porque assim, quando eu fui namorar com a Jo, eles já imaginaram, né? Já ligaram uma coisa Eles na já outra. imaginaram que um dia talvez eu seria. Não talvez tão rápido. Porque veja bem, fazem 5 anos que eu sou pastor, então com 5 anos mais ou menos de igreja eu me tornei pastor. Se Né? torna pastor. 2 anos ali para mim me tornar líder dos jovens. Daí fizemos lá o curso de teologia, tudo. E daí já me tornei pastor, né? Então foi tudo muito rápido na minha vida. Foi um processo rápido. Mas assim, as coisas acontecendo, né? Então meu pai e minha mãe já foram se preparando, já foram visualizando, né, que isso ia acontecer. E aconteceu e eles apoiam, graças a Deus, né? Amém. Show de bola. O senhor foi para o encontro em 2010 e o senhor se converteu lá em 2010. Dos 3 irmãos, o senhor foi o primeiro a se converter? Oi. Daí... Um deles não é convertido, né? O mais velho não é. Só o do meio. E foi através da vida do senhor que ele acabou... Foi. Ele conta, né, no testemunho dele que foi assim, através da minha vida que daí ele viu mudança na minha vida, né? E daí ele falou, meu Deus, o que esse piá tá vivendo, né, cara? Eu quero viver isso aí também. E ele morava em Curitiba na época. E ele trabalhava lá no emprego dele, tinha uma moça que era de uma igreja também. E a moça também era filha de pastor. A moça convidou ele para fazer um encontro. Daí ele falou assim, encontro, acho que é a mesma coisa que meu irmão fez lá. Explicou mais ou menos o que era. Ela falou, isso mesmo, vamos fazer. Daí ele foi e fez. Daí mesma história. Filha de pastor, casou. Foi mesmo chamado, é o chamado da família. De família. Chamado, né, cara? Chamado. Casar com filha de pastor. E daí ele casou, daí ele, né, cara, daí eles até, a história deles é bem legal, eles largaram tudo, foram pra ser missionários, entendeu? O chamado, ela tinha a mesma coisa da Jo assim, só que o chamado dela era chamado missionário, ela tinha o chamado missionário desde criança. Enfim, receberam palavras proféticas e tudo mais e largaram tudo que eles tinham aqui e foram pra África. Ficaram lá, se não me engano, cara, não lembro muito bem, sou meio ruim de data, mas acho que uns 4 anos. Vocês ficaram bastante tempo. Ia ficar uns 4 anos lá na África. E daí lá ele foi consagrado pastor, tal. Mas daí por conta de visto, por conta de não conseguir a permanência lá no país, eles tiveram que voltar. Estão no Brasil agora, né? Mas estão em Curitiba lá, pá, e vamos que vamos. E o outro irmão mais velho, ele não é convertido, né? Mas é sossegadão, assim, na dele, pá, não... Largou mão das coisas erradas também. Tá tranquilo. Glória a Deus. Amém. Então, os 3 tiveram conserto, né? Digamos. Amém. Os Amém. 3, graças a Deus, Glória a cara. Deus. Show de bola. E em relação à rede, pastor? Porque assim, a Rede Mais é super ativa, né? Então assim, graças quando a Deus. você assumiu ela, com qual mentalidade o senhor assumiu ela, digamos assim? Qual o planejamento que você tinha pra... Cara, como eu falei pra você, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Então, quando eu assumi a rede, eu assumi sem planejamento nenhum, Só pegou e vamos. sem nada. E aí eu fui aprendendo durante o caminho, né, cara? Aprendendo a me organizar. Porque, pô, com jovens é difícil. É uma faixa etária difícil de você trabalhar. É muito gostoso,
mas também é muito difícil, porque o jovem é muito inconstante, né? Muito inconstante. Tem época que ele tá lá em cima, tem época que ele vai pra baixo, quer curtir o mundão. Muitos acham que, não é a hora ainda. Quando eu for mais velho, toda aquela história. Sempre. Só que a gente vai aprendendo, né? E graças a Deus, assim, Deus foi dando muita estratégia para nós, sabedoria, discernimento aí, ousadia também. A gente foi fazendo, cara, criando muita coisa junto com, né? Nada a gente faz sozinho, tudo criando junto com o pessoal da célula, da liderança, tanto dos rapazes quanto das moças ali. E graças a Deus, cara, a gente já chegou a ter mais de 100, 110 células de jovens. Glória a Deus. Hoje já, né, deu uma caída nesse número de células aí, acho que todas as redes, né? Sim. Mas a gente já chegou a ter bastante gente na rede, né? Mas é isso que eu falo, os jovens eles são bem constantes, né? Mas nós vamos aí, em nome de Jesus, ainda ganhar muitos jovens aí nessa cidade. Amém. Hein? Amém. Porque a nossa cidade, na verdade, tem uma questão com os jovens bem difícil, né? Que se a gente for ver assim, praticamente a taxa de mortalidade de assassinato pelo crime, digamos, é de jovens, né? Na nossa cidade. Então, temos um grande trabalho a se fazer na cidade. Nossa responsabilidade é muito grande, né, cara? Porque assim, eu creio que Deus levantou a nossa geração aí para fazer a diferença, né? Sim. Nós não fomos, eu não acredito que eu fui liberto das drogas, vocês aí, cada um com a sua história, né? Para ser mais um membro de igreja, de chegar e sentar no banco. Eu não me vejo sentado no banco da igreja, Sim. no domingo, Digamos, levanta, vai parado. embora, acabou. Não, a gente foi chamado para fazer diferença, né? Sim. E qual que é a diferença, como é que nós podemos mudar? Vou falar um negócio para você, igual, né, foi falado aqui, né, nossa rede, nossa igreja, é uma igreja muito ativa, né? Glória a Deus. Cheia de eventos. Sim. Só que o evento, o próprio nome já diz, né? Ele é evento. Ele vem e vai. Evento não segura ninguém. Sim. Né? Então, o que a gente precisa fazer para consolidar esses jovens? Qual que é a estratégia? Jovens e adolescentes. Cara, é um discipulado muito forte. É a base, é o alicerce, né? Sim. É palavra, 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 até criar raiz neles assim, né? É só assim. Porque evento, cara, é gostoso, é muito legal, mas evento por evento não segura ninguém. Sim. Não muda a vida de ninguém, Uhum. né? Essa é real, né? Então nós precisamos pensar nisso, pensar em consolidar como essa galera. Através de um discipulado forte, que é visão celular, né? Graças a Deus a gente é da igreja da visão celular. A melhor estratégia que tem, cara, para crescimento de igreja é grupos pequenos, né? Seja o nome que der. MDA, grupo de comunhão, grupo, né, de crescimento, nome que as igrejas derem. São grupos pequenos, né? Nós damos o nome de célula. É a melhor estratégia que tem para crescimento, porque nossa igreja está com 3 mil membros, mais ou menos aí. Como é que só os pastores vão cuidar? Não. É impossível. Não tem jeito. Né? Então, assim, os líderes estão... A pessoa que chega agora na igreja está mais perto do seu líder, o líder consegue cuidar melhor, consegue dar fazer um discipulado muito mais sólido, né, com a pessoa, e por aí vai, cara. Consegue dar uma atenção que às vezes o pastor, digamos, não consegue, porque como é muita gente, não tem como Não tem como atender... atender todo mundo. Entender 10 já é difícil, imagina. 10 pessoas, digamos, na cela já é difícil, imagine a igreja toda. Cara, ó, se você tiver 15 pessoas, 10 pessoas na tua cela, para você visitar todos eles, você vai levar pelo menos... É que assim, a idade, né, de adolescente é um pouco diferente, né? Sim. É um pouco mais fácil. Mas vamos colocar assim uma idade aí dos 18 para cima que a pessoa já trabalha, já tem seus... Já tem o seu Pai, pra você conseguir visitar os teus 10, é uns 3 meses. Por aí. E ó, se não for mais. Pra mais. Porque assim, os horários não batem, o cara tá trabalhando, o horário da mulher não dá certo. Então, cara, por isso que a visão celular é massa, né? Você não... Quem tem célula muito grande, eu fico imaginando assim, como é que cuida dos discípulos? Sim, Não cuida, né? é difícil, não, sempre vai ficar um ali ou outro que não recebe cuidado. É duro, complicado. Glória a Deus para aqueles líderes que têm célula grande, viu? Não estou falando que é para você acabar com a tua célula, não. Mas você precisa multiplicar a tua célula. Precisa formar novos líderes.
aí. Para multiplicar, dividir a tua célula de 50, aí dá para dividir em 5. Olha Em só, nome de já Jesus. Né? Como é que cuida de 50? Não, já vai É uma criando. igreja, o cara não tem uma célula, é uma igreja. Já vai criando raiz já, É. aos pouquinhos ali. Para de ser célula, já vira O nação. negócio é já. criar ali, como que Jesus fazia. É o modelo da visão de Jesus, né, cara? Sim. Ele tinha ali os seus 12 que cuidavam dos outros, que cuidavam dos outros, que cuidavam dos outros e por aí E vai. assim vai. Né? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que criar célula, mas além de criar célula, a gente tem que criar líderes. Isso. Por exemplo, vocês já pensaram assim, ó. Quem que vai ser o próximo líder da minha célula? Uhum. Quem que vai ser depois desse aqui, quem que vai ser o outro? É, velho. É, algo que tem que... Porque assim, as pessoas são muito acostumadas a criar discípulos. Agora, criar líderes, as pessoas já não... E a parada é essa, é criar líder, cara. Criar líder. Tem um livro que é muito massa, que nós vamos ler lá na nossa escola de profetas. Glória a Deus, Meu Deus, Essa é hein? a escola de profetas aqui. Nós vamos ler, o próximo que a gente vai estudar é Formador de Heróis, que fala sobre isso, sobre criar líderes. É um nome, Né? né, cara? Por quê, cara? Não adianta eu criar discípulo. Discípulo é o seguinte, se eu parar hoje, a maioria dos discípulos param. Todo mundo para. A gente sabe, né? A gente não faz discípulo pra gente. Sim. Mas muitos líderes, quando saem de uma igreja, ou fecham sua célula, ou dá uma descambada aí pro mundo, perde-se não 100%, uns 80%, 90% dos discípulos. Então, agora, quando eu formo um líder, eu posso sair que esse líder continua. Né? Sim, ele vai continuar o trabalho dele. Quem que é um bom líder? É o que forma mais líderes. Não é o que forma mais discípulos. Porque não adianta nada, eu posso ter 50 discípulos e se eu sair, sai todo mundo. Vamos dar um exemplo, né? Sim. Agora, se eu formar 2 líderes, se eu sair, os 2 continuam. Então, qual que é o melhorzão aí? O bam, 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 né? Então, o canal é esse, cara. É a gente focar em formar líderes. Focar em formar pessoas que vão dar continuidade, né? É, até porque uma hora ou outra a geração vai passando, Vai né? passando, transição, né, meu? Transição. É, uma hora da Rede Mais vai pra Rede Jetro, depois Caleb, É, né? Depois e Cibitec. depois o céu. Né, cara? Mas é isso, cara. É isso que a gente tem que focar. A gente, como líder de célula, né? A gente já tem que começar a visualizar lá na frente. Ó, daqui 5 anos, onde que eu quero estar? Onde que eu vou estar daqui 5 anos? Ah, eu vou estar, vamos colocar aqui, talvez em outra rede. Beleza, quem que vai estar aqui no meu lugar? Quem que eu tô vendo? Quem que eu tô preparando como líder? Ou não tô preparando ninguém? Se não tô preparando ninguém, tem que começar a preparar. Né? Porque as coisas acontecem, igual o pastor João fala, né? Muito rápido, velho. Então, quando vê, já foi. Né? É, e muitas pessoas não têm esse pensamento, né? Ah, vou preparar alguém pra ficar no meu lugar. Porque as pessoas, tipo, pensam em, ah, não, aquela pessoa vai me substituir. Não É o ego, né, é o cara? ego. É o ego, Ele né? fica ali falando mais alto. Eu vi o Douglas Gonçalves lá falando. Esses dias eu vi um podcast lá, um trechinho, né? Dele falando assim que, né, como que a gente aqui, a única pessoa que a gente não enxerga aqui somos nós mesmos, né? Por quê? Porque nós somos criados para olhar para os outros, para se importar com os outros, cuidar dos outros. E daí ele fala, foi o homem, o ser humano que criou o espelho, o ser humano que criou a selfie. E a partir disso a gente começa a pensar muito mais na gente do que no próximo. Né? E muitas vezes acontece isso com o líder, ele não quer ser substituído. E na realidade não é nem ser substituído, né, cara? É o fluxo natural da vida, né, meu? É o ciclo. É o ciclo natural da vida, cara. Onde. Ó, não é por nada. Vou ser bem sincero com vocês. Eu com 40 anos, você acha que eu vou ganhar adolescente? Difícil. Pode ser que ganhe, mas é Mas muito é provável muito que não mais ganhe. difícil. Né? É muito provável que eu vá ganhar a galera da minha idade. Algumas exceções. Sim. Né? Mas. Então precisa haver essa mudança, né, cara, na igreja. E a parte da igreja mais difícil, acho que é essa transição, né, de rede, né? É, porque assim, normalmente você passa muito tempo numa rede. Porque igual, da adolescente para jovens é um bom tempo, dos jovens para Jetro também é um bom tempo. Então, digamos, você vai criando ali um apego ali. E quando você tem que fazer essa transição, é como se, digamos assim, um exemplo, tirasse uma parte sua. Porque, tipo assim, você está acostumado ali já na rede, você está acostumado a viver aquilo. A transição, eu imagino assim, a transição ela tem que ser feita com uma galera. Não pode passar uma pessoa. Sim, uma pessoa uma só. pessoa dura, né, cara? Você tem teus amigos aí tudo. Sim, não tem Você vai como. passar só você?
Sabe que você mudou lá vamos colocar aqui de 16 para 17, vai mudar de rede? Assim, tem que subir, vamos supor aqui, vamos pegar aqui uns 50, subir tudo junto. Passar todo mundo junto. Aí dá certo, né? É, porque daí passa a galera junto, Passa galera... todo mundo junto, aí continua, né? Continua, só mudou ali, mas continua trabalhando. Sempre, 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 quem vai sofrer mais, geralmente, é a rede de adolescentes. Sim. Porque vamos colocar assim, uma transição na igreja inteira. Vai subir os adolescentes para os jovens para os homens para os coroa, né? E daí os adolescentes vêm as crianças. Mas a criança, ela não vem, né, cara, assim, é mais trabalhoso para formar, Sim, ela não... né? Entendeu? Então, sempre quem sofre um pouco mais são os adolescentes. Sim. Por isso que os líderes de adolescentes precisam ser feroz, né, cara? Tem que... Tem que estar Complicado, batendo em cima, tem que... Por causa que, sim, as crianças, elas já não... O adolescente, para passar pro jovem, ele já tem uma preparação. As crianças, ela tem a preparação, mas ela não tem, tipo, aquela mentalidade em si. Cara, é a maturidade, né? A maturidade, ela vem ali depois dos 16, algumas pessoas até depois dos 20 até. Mas, né, cara... Demora porque, um pouco mais. Porque assim, ó, o que acontece? Se você parar pra ver, na minha época de adolescente, cara, com 15 anos, já queria ser homem. Hoje em dia você vê que tem muito adolescente com quase 20. Sim. Né? Então a adolescência ela aumentou, né, cara? Até os estudiosos dizem aí que acho que é com 21 anos a adolescência, alguma coisa assim. Entendeu? Eu sou quase adolescente. Quase que é. Você entendeu? Mas por que isso, né, cara? Porque o mundo que a gente tá vivendo tá totalmente diferente. Há um tempo atrás era muito mais comum as pessoas trabalhar mais cedo. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia, né, cara de 30 e poucos anos mora com os pais e tá normalzão, acha que tá, E tá tudo certo. né? Então é complicado, né, cara? Mas é um desafio, né, meu? É um desafio que a gente tem aí, de educar os adolescentes nossos para correr atrás mais cedo, pra né, meu, buscar aquilo lá mais cedo. Igual vocês, que vocês tudo trabalham, né? Fred trabalha, Fred? Meu Ô, Deus, ainda aí. É só o Fred que não. Só o Entregou a Fred que não. paçoca, pai? Entregou. Não, eu trabalho pra minha mãe lá, Trabalha em casa. ajudando a lavar a louça. É. Entendeu, cara? Mas é real, né, meu? Sim. Né, os adolescentes, as pessoas estão demorando mais para amadurecer hoje em dia. Sim, até porque o mundo hoje te oferece isso, né? Essa demora pra você amadurecer. Porque, querendo ou não, talvez você não veja, agora, nossa geração, talvez não veja como obrigação você com 18 anos ter que ajudar a sua mãe a pagar a conta, por exemplo. Muito Porque a gente vem, né, cara, de uma geração mais fácil do que os nossos pais, por exatamente. exemplo. Sim. Né, hoje em dia. É uma mentalidade muito Hoje em diferente. dia, para comprar um carro. Coisa mais fácil, qualquer um compra. No tempo dos nossos pais lá era muito Nossa, difícil, tinha né? que meu? batalhar muito. Casa, mesma coisa. Então tudo era mais difícil. Acho que o povo valorizava mais, né, as coisas do que hoje. Mas nós vamos que vamos, né, meu? Vamos aí. vamos E o nosso vencer. papel é esse, né, cara? O nosso papel é a gente formar uma geração de homens, Sim. de mulheres, né, fortes. Hoje em dia a gente vê aí, não é por nada, né, mas a gente vê uma mulherada aí que Deus o livre guarde, né, cara? As nossas meninas da igreja tem que ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Em termos de vaidade, de sensualidade, sexualidade, todas essas coisas aí, né, cara? Tem que ser diferente. Não só as meninas, os homens também. Mas você vê o desafio, né, que a gente tem como liderança. Você vê a responsabilidade, né, que a gente tem. Quem vai formar a próxima geração não é os nossos pastores, somos nós. Sim. Então é tudo isso que a gente tem que pensar, meu. Sabe? Pensar assim, refletir. Pegar na tua célula, né? Você começar a refletir, o que eu estou ensinando essa pesada aqui? O que eu estou passando de valor aqui para eles? Entendeu? É algo bem... Entendeu? Porque bem assim, profundo, cara, né? porque, Envolve né, a muita gente tá aqui como líder cristão. Beleza, tô pregando a palavra, tá, mas e daí? E além disso? A hora que ele sai da célula, o que ele vive? O que eu ensinei que ele vai viver? Entendeu? E vai muito além disso, você só falar a palavra. É dar exemplo, é nas atitudes, é em tudo. Porque a gente tem uma responsabilidade. Orientar, né, meu? Sim. Tem uma responsabilidade. Porque assim, a partir do momento que ele sai, vai pra casa dele, vai pra rotina dele, muitas das coisas que ele vai viver é algo que ele aprendeu na célula. Há muitas situações que ele vai lidar é algo que ele já escutou ali, vindo da palavra. E também assim, né, meu?
o espelho, né? Uhum. O pessoal olha pra tua vida, né, cara? Sim. Então a responsabilidade não é que a gente tem que ser o santão, pá, nem, Nem tem como. né? Mas assim, a gente tem que ser exemplo pros discípulos, né? Sim. Os Exatamente. discípulos têm que olhar pra você e falar, pô, um dia eu quero ser igual meu líder. Então, ver a responsa que é, né, cara? É. Cara, eu assim, ó, tem pessoa que vem querer falar que vai abrir célula na rede de jovens, fala, viu, nem abra agora, cara. Espera um pouco. Não abra, porque É- cuida nem da vida, vai cuidar da vida dos outros, né? Tem muita pessoa que vai pelo impulso. É, a gente como líder, a gente tem o desejo de quanto mais a gente abrir célula, melhor, irmão. Ah, pô, um bombado de célula. Nós já tivemos tanto problema com isso, cara. De líder que não tá preparado. Ah, preparado. Preparado nunca ninguém vai estar, né? Sim. Eu nunca tive preparado e estamos buscando preparo dia após dia, né? Mas é disposto. É, entendeu, cara? Mas assim, pelo menos o mínimo ali tem que estar preparado. O resto você vai correndo atrás. Mas tem cara que não tem condição nenhuma. É que, assim, as pessoas acho que elas colocam muito como um título, né? Ah, não, mas ali Eu dentro da sou igreja líder. eu vou ser, a hora que eu for líder, pronto, eu sou líder. E a pessoa tem que entender que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Exatamente. Quanto maior a tua posição de destaque, mais pedra vem, Aí que tá. entendeu? Quanto mais na vitrine você tá, mais pedrada vem, né, cara? Quando você tá sentadinho lá, ninguém sabe que você tá na igreja. Comece a querer se destacar. Esses dias eu li uma frase assim, como é que é? As pessoas torcem pro teu sucesso até você alcançar o sucesso, mas se você alcançar um destaque maior do que o que eles têm, Já. pronto, já querem ver tua já. queda, entendeu? Então, cara, em qualquer lugar isso acontece, né? Um cargo de liderança dentro da igreja, tá todo mundo olhando pra tua vida esperando você dar uma mancada e falar, aí, falei, cara, apontar o falei que esse dedo, cara aí né? não era o Esse aí santarrão não que era, ele... não era pra ser. Entendeu? É. Tá complicado, velho. Porque pra julgar os outros, todo mundo é formado em direito, mas pra olhar pra E o dentro. líder, ele tem que ser o primeiro a servir, cara. Tem que ser o primeiro a servir. Ele não pode querer... só porque ele é líder, o cara vai ter que vir lá, levantar da cadeira para ele sentar. Muito pelo não contrário. existe. Aí que o líder tem que levantar para o outro sentar, Sim. né? É para ter uma maturidade já, né, meu? Para ser líder. Então o cara tem que entender essas coisas. E muita gente faz uma ideia totalmente errada, né? Pensa que o líder é para ser... os caras lavar o pé do líder, é aos contrários, né? É o líder que lava o pé dos caras, Foi tudo que Jesus lavou o pé, né? Exatamente. entendeu? E falando nessa questão de líder, célula, não é novidade pra ninguém, a gente tá passando por um momento aí, faz que, mais de um ano já, né, de pandemia. E é um momento que está sendo muito difícil eu creio que para todas as redes, né? Em questão de célula, em questão de culto, enfim, no geral. E perguntar pro senhor na Rede Mais em si, como que tá sendo esse tempo aí? É difícil, né? Difícil, tá sendo um tempo bem difícil, igual você falou, né, Fred? Tempo complicado, assim, a gente não tem nem como mensurar muito, né? Eu acho que é um tempo aonde muitos se revelaram, né? Mostraram É qual era a verdade. movido a encontros. Sim. Parou o encontro, a pessoa não é mais nada, então a pessoa que não estava enraizado, né, na palavra de Deus. Isso foi em todas as redes, né, em todas as igrejas. Na igreja, né? Igreja, não a nossa geral, igreja. No geral, Porém, é um tempo também que eu acredito que a hora que isso aí passar, cara, vai vir de penca pra igreja. né? Em nome de Jesus, sabe? Amém. Que muita gente vai estar arrebentada aí nessa pandemia, né, cara? Se arrebentou, muita gente tá precisando, muita gente tá... Assim como tem aqueles que não querem nada, tem aqueles também que querem, que estão sedentos, mas talvez por algum motivo, por algum... Enfim, né? Por alguma razão, não tá podendo buscar, vir pra igreja, participar das coisas e tal. Eu creio que quando passar isso aí, os nossos encontros vão ser... E também para quem ficou Vai bombar. firme, se tornou um tempo de fortalecimento, né? Um tempo para quem é líder de célula, Meu Deus. se tornou um tempo. Cara, assim, a gente tem que tirar o lado bom de todas as coisas, né? A gente tem que aprender muitas coisas com tudo. Igual a pandemia, ela veio para mostrar que existem novos recursos aí pra gente utilizar, né? Essas novas ferramentas que a gente pode utilizar, como esse negócio do online. É chato, mas existem vezes, por exemplo, que em vez de deixar de fazer uma célula, você pode se reunir online. Sim. Né? É algo que a gente Alguma situação acabou que a gente aprendendo. não usava. a gente Não usava. Às vezes cancelava a Cancelava célula por alguns porque, motivos. porque eu tô viajando, ou porque, sei lá,
Agora a gente já pegou a manha, né, cara? Tá viajando já, opa, vamos fazer célula. Entendeu? Então, de tudo a gente tem que tirar o lado bom, né? A parte de comunicação da igreja, né? Que a gente... Poxa, a nossa comunicação melhorou 1000 vezes, né? Sim. O programa aqui, Fala Deus, né? O podcast aqui Sim, aí, ó. surgiu por quê? Por conta da pandemia. Então, muitas coisas a gente tem que ver o lado, assim... tirar aprendizado, né, cara? Sim, Aprender com esse novo tempo aí. E eu acredito que muita coisa depois que voltar ao normal, muita coisa talvez não volte tão ao normal assim. Permaneçam alguma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estava dando aula em faculdade até o ano passado, né? Tem muito curso que viu que não precisa do prédio físico. Só online já... Só online já sossegado, velho. Consegue levar o curso. Então... Agora tem alguns cursos que precisam da parte prática, tá? Beleza. Tem uns que vai funcionar perfeitamente no sistema híbrido, né? Faz a teórica em casa, no online, e vai fazer a prática na facul. Sim. Então, né, cara, eu acho que a igreja vai passar por um novo tempo aí, né? Um novo momento depois dessa pandemia. Só que tem aqueles que... Assim, eu falo pra vocês, né, cara, a gente trabalha com jovem, com adolescente aí, vocês e tal. Mas eu fiquei meio triste, de uma certa forma, com a rede de jovens, no real. Porque aonde era a época dos jovens abraçar e estar junto, muitos abandonaram. Sumiram, né? Você vê como é que é as coisas? Isso é uma coisa que a gente vem comentando faz um tempo já, desde que começou a pandemia já. Porque muita gente, igual o senhor falou, vivia de encontro. É fazer jejum quando tá chegando encontro, é orar quando tá chegando encontro, é receber quando tá no encontro. Vinha na igreja quando tava perto do encontro, né? É mesmo, daí a pandemia parada. Deu aquela distanciada daí. Pois é. Deu aquela cortada. É complicado, né? Mas também a gente aprendeu várias coisas novas. Por exemplo, igual a oração das 7 da manhã. No Facebook. Nossa, tem sido... Por exemplo, assim, ó, vou falar, né? A oração, né? Quando, na igreja mesmo, no templo, assim, muitas pessoas não têm a disponibilidade para estar lá. Muitas pessoas gostariam de estar, mas não estão por conta do horário de serviço e dá aquela embolada para levar as filhas para a escola e coisa e tal. Né? Cada um com os seus afazeres e suas tarefas. Mas no online, todo mundo pode participar mesmo indo para o trabalho, né? Levando o filho para a escola. Onde tá, você consegue participar. Todo mundo consegue participar, então a gente consegue atingir muito mais pessoas, né? Igual quando eu ia cedo na oração, bem cedo, tinha 10, 7 pessoas. No online esses dias estava com 50 e poucas pessoas. Tem dado todos os dias tem dado mais ou menos esse tanto aí, né? Então, simultâneo ali, 50, 40, 60. Então já consegue alcançar mais pessoas. Então tem coisas ali que a gente aprendeu com a pandemia que funciona, que né? Se tornaram bênção. Nós temos que tirar, né? Nós temos que tirar aí temos que tirar aprendizado com tudo, né? Com tudo a gente tem que aprender. E assim, a pandemia veio para trazer novas estratégias. A gente mexe com uma faixa etária, a gente trabalha com uma faixa etária que gosta do presencial, né, meu? Aí que... O online, assim, eu falo pela rede de jovens, né? Ele até funcionou no começo, célula online. Todo mundo estava embalado ainda. Mas passou um tempo, já vai mais de ano, né? Vai mais de um ano e meio aí quase. Cara, a turma já já se encheu disso aí. Aquela chapada já. Entendeu? Então daí eu voltei a fazer célula presencial, mas daí agora já tive que voltar de novo para online. Sim. Então é complicado, né, meu? Mas nós vamos vencer esse tempo aí. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Já estamos pela boa aí. Como eu falei, cara, eu acredito aí que quando passar essa pandemia, meu, os primeiros encontros que a gente fizer aí vai ser sobrenatural, cara. Assim como todos são, né? Mas esses primeiros principalmente vão ser demais, cara. E igual eu falo pro pessoal da minha célula, eu acredito que a hora que passar essa época, vai ser o momento em que os adolescentes e os jovens têm que... Pra cima. Tem que assumir a responsabilidade mesmo e se lançar mesmo. Porque aí vai vir muita gente. Tem que ir pra cima, cara. Igual a gente falou, né, cara? Tem muita gente arrebentada aí, velho. Que perdeu, né? Pessoas queridas, né? Sua família, enfim, amigos. Tem pessoas que perderam parte financeira e se quebraram. Então tem muita pessoa aí que tá com a vida bem arrebentadinha aí, né, cara? E a hora que voltar ao normal, a hora que as pessoas puderem se relacionar de novo, essa é a hora da igreja, mais uma vez, crescer
e crescer de verdade, né, cara? Então é aí que tá a importância de a gente formar líderes, né? Aí que a gente precisa ter líderes. A gente precisa ter líder pronto aí, cara. Porque daí vai vir galera, tem que ter célula. E tem gente pra Não, cuidar, né? E eu creio também que agora, até pela pandemia, eu acredito que tem muita gente sendo lapidada também. Porque não é um tempo fácil que qualquer um consegue passar tranquilo. Igual fala lá em João, que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Eu sei que tipo, já tá no momento já que é igual tem uns que a gente vê assim e fala, mas o cara tava tão firme e do nada. Tava assim, tão animado. Cara, é aquilo que a gente falou, né? Essa pandemia aí veio pra mostrar muita coisa, assim, né, meu? Sim. Veio pra mostrar aqueles que realmente são, aqueles que a gente achava que eram, não são nada, aqueles que a gente já sabia que não era, realmente não são, E aqueles que a gente achava... imaginou que não era nada, e são, entendeu? Então veio pra revelar muita coisa. Não é que a gente, tá julgando, não é nada disso, né, cara? Mas a gente percebe, né, meu? A gente vê. Dá pra ver, não tem como. Entendeu? Então, assim, a pessoa que quer, ela dá um jeito. Sim. Isso é em tudo na vida, né, cara? Em Total. todas as áreas da vida. Então, a pessoa que tá afim, ela não para com a célula. A pessoa que realmente ama Jesus, ela não para de estar, quando tem culto presencial, no culto presencial, quando tem o online, no online, enfim. Ela não para quando ela quer. Agora, essas pessoas que querem viver de holofote, velho, né? Muitas pessoas, igual a gente estava comentando aqui, muitos líderes, cara, eles estavam pegando anjo pelo rabo quando estão ministrando encontro. Nossa, vai ter encontro, vão ministrar. Só ministrando encontro. Entendeu? Né? Mas agora quando é Auge. pra simplesmente tá adorando, tá louvando sem holofote, sem Microfone na mão. microfone, muitos, né, somem, né, cara? A gente não entende muito, mas enfim. Deus sabe todas as coisas e cada um vai ter a recompensa, né? Cada um vai ter sua recompensa. Sim. Agora acho que é bem legal, porque antes a gente via essa diferença, né? Igual que a gente tava comentando. Que muita gente só adorava, só buscava Deus quando tava perto do encontro. Agora não, cara, a gente tá tendo que mais ou menos aprender na marra, no secreto, no dia a dia. Porque, assim, agora eu tava não sei, acho que ainda tá com a bandeira preta ainda, né? Aqui na cidade. O decreto ainda tá O valendo. né? decreto tá valendo. Que, enfim, não podia sair muito de casa, e igreja, enfim. A gente tá tendo que aprender na marra mesmo, a buscar, a orar, a ler, enfim, buscar intimidade com Deus em casa mesmo, assim, não depender de encontro, não depender de culto presencial, e sim buscar Deus de coração. Na verdade, né? Isso aí é bíblico, né, cara? A gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta em secreto, orar, e o Deus que nos ouve em secreto, ele vai nos responder, né? Assim, o problema, na real, o que acontece? A gente vir na igreja, levantar nossa mãozinha na adoração, chorar aqui no momento do louvor, é a coisa mais linda, mas é muito fácil. O verdadeiro relacionamento com Deus tá a sós, né, cara? Sim. Tá a sós. Isso que é o segredo, né, meu? Na igreja é um reflexo daquilo que você é em casa. Tem pessoas que são na igreja, mas não são em casa. Mas geralmente é o reflexo daquilo que a gente é em casa, né? Por exemplo, a gente não precisa orar 2, 3 horas por dia de joelho dobrado. Claro, se você conseguir fazer isso, amém, glória a Deus, e me ensine, por favor. Né? Mas assim, a gente precisa ter uma vida de oração. É uma vida. Eu não preciso orar 2 horas, mas eu tenho que orar em todos os momentos, cara. Em todos os momentos, tá dirigindo teu carro ali, falando com Deus, tá? Conversa com alguém e fala, Deus, obrigado, Senhor, o que eu falo para essa pessoa? É em constante relacionamento, né, cara? Eu creio que isso aí faz parte da nossa vida cristã. Eu creio que, na verdade, assim, quem não vive isso, como é que diz que tem um relacionamento com Deus? Um relacionamento de dobrar o joelho e orar, sei lá, 10, 15 minutos antes de dormir, ou a hora que acorda, o resto do dia. Esquece que existe né? Deus. A adoração não é pegar um violão, também é, mas não é só isso. Só isso. A adoração é a vida, a nossa vida tem que ser de adoração a Deus, né? Sim. Tudo. Desde a hora que eu pego um troquinho errado, eu devolvo,
desde a hora que eu peço licença, desde a hora que eu sou gentil com alguém, desde a hora... Tudo, cara, todos... Tá todo mundo assim, ó, na gente, ó. O tempo todo. A gente tem Porque assim, a gente não faz para as pessoas, mas ó, uma pessoa que não é cristã, você acha que vai ler Bíblia? Uhum. Ninguém vai ler Bíblia, elas vão olhar para nossa vida. Vão olhar para a vida, ah, cara, pô, o Gabriel tem alguma coisa diferente na vida desse cara, velho. O que esse cara faz? Entendeu? Aí que tá. Né, meu, a diferença, Sim, a diferença. né? Dos adoradores que irão adorar em espírito e em verdade, né? Em todos os momentos, velho. Tudo que a gente fizer tem que ser para adorar a Deus. Tudo que a gente fizer tem que ser para que as pessoas olhem para... É difícil, né, meu? Não é fácil. Quero chegar lá ainda um dia. Né? Tudo que a gente fizer, que as pessoas olhem e falem, cara, esse cara é diferente. Tem alguma coisa diferente desse cara aí. É complicado, né? É algo difícil. E é nas pequenas coisas que vai mostrar mesmo. É. Um joguinho de futebol lá, sem falar palavrão. É. Palavrão é falta. Cartão amarelo. É, cara, em todos os momentos, né? Sim. Pode ter certeza que, assim, igual a gente falou aqui, né? Principalmente quando você vai ficando cada vez mais, assim, líder em alguma área da igreja. Cada vez mais a gente tem que ser exemplo. Tentar, né? Pelo menos. Pelo menos tentar, né, Arthur? E, pastor, acho que o nosso produtor mandou nós quase encerrar já. Nossa, produtor aí. Aí, mas só mais um assunto relacionado à rede de jovens. Como tratar a questão, digamos, de rebeldia? Por exemplo, porque eu creio que assim, uma das coisas mais difíceis com os jovens é quando o jovem vem com alguma questão e você fala não. Assim, vem trazer alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa e você, não é assim e tal. Como tratar nessa questão assim? Cara, na verdade é assim, né? O negócio de mexer com pessoas, lidar com pessoas, trabalhar com pessoas é uma arte, né? Sim. E a gente tem que aprender. Tem uma coisa assim que a gente tem que estudar, a gente como líderes, que é perfil comportamental. Por exemplo, às vezes o Gabriel funciona eu dando uma dura nele. Daí que ele vai fazer mais. Agora, se o Fred eu der uma dura, ele... Às vezes o Fred funciona com desafio. Fala, Fred, duvido que você faça isso. Ele vai e faz. E se eu te desafiar, você fala, eu não, cara, eu vou desafiar outro aí, pai, eu não faço mesmo. Entendeu? Então, cada pessoa tem um jeito de tratar. Sim. Cada pessoa tem um jeito de lidar. Mas, por exemplo, né, igual você deu o exemplo aí da pessoa vir trazer uma ideia e eu acho assim, toda ideia é válida e é útil, né? Mas claro que de repente com alguns ajustes, né? Faz alguns ajustes, né? Mas o jovem tem muito isso, se não fizer o que eu quero, Do meu Eu dia. saio. então eu vou sair fora. Infelizmente, né, cara? Mas A gente não quer perder ninguém, nunca. Mas se for por uma coisa dessas, é complicado. O que a gente tem que fazer é tentar trazer junto, colocar a pessoa junto nesse projeto, nessa ideia, que talvez ele deu e é uma coisa totalmente contrária ao que ele falou. Mas a gente tentar fazer o cara entender aquilo ali, o propósito daquilo ali, e trazer ele junto, né? Colocar ele numa função ali dentro desse projeto. Porque não é fácil, né? Porque as pessoas, assim, normalmente, principalmente jovem, igual a gente, é difícil a gente aceitar um não ou alguma outra direção contrária da nossa vontade. Então, assim, para quem é pastor de jovens, então, que sempre está constante ali trabalhando com as ideias da galera, trabalhando com o povo, creio que fica assim, digamos, uma pressão até. Assim, em termos de ideias, isso é até mais fácil um pouco de contornar. Sim. Agora, em termos de atos, por exemplo, do cara fazer ou não fazer, vamos dar um exemplo, né? Pastor, posso fazer sexo com a minha namorada? Pastor, posso fazer uma tatuagem? Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Aí já é algo mais complicado. Porque aí sim eu acho que entra nesse negócio aí de rebeldia. Porque, cara, se eu falar que não, é eu falando. Minha opinião, e bem na real, minha opinião não interessa pra ninguém, né? Eu preciso mostrar na Bíblia. Fala, cara, a Bíblia diz que se você fizer isso, vai ter consequência pra você. Mas eu não posso dizer não, Gabriel, não faça. Sim.
Cara, a vida é tua, a escolha é tua, você que sabe o que você faz. Mas eu preciso, como líder, como pastor, eu preciso te direcionar. Falar, olha, na Bíblia tá dizendo isso aqui, cara. Então, se você fizer, se prepare, que vai ter consequência. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pode ter certeza. E a pessoa fica brava e às vezes, né? Mas, enfim, o nosso papel, a gente não pode ser omisso, né? Sim. Mas eu também não posso falar. Eu não posso mandar. Falar assim, Fred, não, você não vai fazer isso, cara. Aí o pastor quer fazer uma tatuagem. Não, Fred, você não vai fazer. Tatuagem é um assunto polêmico, né, cara? Mas, Bem enfim, polêmico. Só tô citando aqui como exemplo, né? Fala, bicho, eu vou te mostrar ali os prós e os contras conforme a palavra de Deus, mas a decisão é sempre tua. O cara vem perguntar, pastor, olha, eu tô nesse emprego, eu tô ganhando X. Eu recebi essa proposta aqui. O que o senhor acha? Vai ser assim, assim. Qual que é o papel do pastor e do líder? Você mostrar os prós desse aqui e os contras. E desse aqui você mostrar os prós e os contras. Mas a decisão é tua. Sim. Quem vai tomar a decisão é você. Porque depois, cara, se o cara toma uma decisão e se arrebenta, ele não vai poder jogar na tua cara que foi você que... o pastor mandou mudar de serviço lá aí, ó. Sim. Eu, Culpa se eu do não tivesse pastor, ouvido viu? isso com aquele pastor chato. Agora, o cara também, ele não vai poder falar ao contrário, né? Não vai poder. Então foi a decisão que ele tomou. Sim. O pastor só orientou. Então, a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de casamento. Cara, a gente mexe com jovem. Jovem às vezes casa hoje, amanhã ele quer separar. Sim. Né? E chegam para nós perguntando: meu, nunca que um pastor pode aconselhar se separar. Né? Não, sem condição, né? Não, sem condição. Não tem como. A não ser que seja caso de agressão, de violência. Aí é outra história. Mas não tem nem que vir perguntar, pastor. Né? O pastor vai ter que achar o quê? O que ele vai ter que procurar? Qual que é a fonte aí das guerras do casal. E tentar fazer com que eles entendam, olhem para onde eles estão errando e eles se consertem. Porque o pastor não tem. O que o pastor vai fazer? Quem vive lá na casa é os dois. Nem tem como. Né? Mas como eu falei no começo, né, cara? Mexer com pessoas, lidar com pessoas é muito legal. É uma arte, né? Sim. E a gente vive aprendendo. Como, às vezes, não é uma receita de bolo, né? Nada redondinho, esse aqui vai funcionar para todo mundo, não. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um jeito de pensar, de raciocinar, de receber, sei lá, uma crítica ou uma direção, né? Às vezes você dá um direcionamento para alguém e o cara fala, o que esse pastor tá pensando, rapaz? Sai fora. Ou a outra pessoa vai falar, nossa, cara, não tinha visto por esse lado. Então é complicado. É uma arte, né, meu? É uma arte. Porque assim, não tem como, cara. Tem jovem que é rebelde, chega na igreja e muda. Tem jovem que não muda. Tem jovem que vira rebelde. Porque não concorda com alguma liderança. Sim. Porque assim, a gente é líder, mas a gente é humano, né? Acima de tudo, né, cara? Sim. A gente erra também. Às vezes a gente não é o dono da verdade, dono da razão. Às vezes a gente vai falar alguma coisa que tá errado. Né? Às vezes a gente dá uma opinião que a pessoa não gosta. Depois lá na frente a gente vai ver, nossa, não devia ter falado dessa maneira. Podia ter falado de outra maneira. Então a gente vai vivendo e aprendendo também, né, cara? Sim. Show de bola. Show. É uma arte. Isso é uma parada que, tipo, acho que nem todo mundo enxerga dessa forma, porque a igreja é formada por pessoas acima de tudo também, né? Que às vezes, sei lá, o líder pode acabar falando uma coisa, mas isso não representa, talvez, que Deus quer falar, entendeu? E acaba muitas vezes culpando a igreja, muitas vezes culpando Deus por causa de uma parada humana, uma parada... O que é mais fácil, né, pra pessoa quando ela é ou contrariada ou confrontada? É sair da igreja e seguir uma outra igreja. Sim. Entendeu? Mas é interessante que a pessoa não faz isso quando é confrontada pelo chefe do trabalho, né? A pessoa não faz isso, não muda de time quando o time tá perdendo. Tem uns aí também. Eu não Tá precisando mudar. Entendeu? Mas com a igreja, eles fazem isso. Sim. Eles pensam que a outra igreja lá vai ser perfeita. E quando chega é mil maravilha. Mas passa um mês, 2 meses, o problema também acontece em qualquer lugar, cara. Né? É onde tem ser humano, tem problema, né? Exatamente. E os problemas são legais, velho. Porque os problemas ajudam a gente a crescer, cara. Sim. Você chegar num lugar onde todo mundo pensa igual, não existe crescimento. Agora, se você chegar num lugar onde tem divergência de pensamento, claro, com respeito, né? Cada um respeitando o outro, mas todo mundo vai crescer junto. Exatamente. Começa a fluir as coisas melhor. Show de bola. Acho que é isso. Nosso Isso. produtor já mandou a gente encerrar.
Ô, louco, Arthurzão. Ficou louco demais, né? Ficou extenso? Chefião Então, tá... querendo agradecer o pastor Renato por estar aí com a gente. Maravilha. Graças a Deus. Pastor, deixa um recado pro pessoal aí. Em primeiro lugar, né, quero agradecer o convite aí do pessoal do Fala Deus, Rede Teams, né? O Arthur, Gabriel, Fred, muito obrigado. As meninas que não puderam estar aqui também, Eloá, a Júlia, né? Acho que a ajuda aí faz parte. Muito obrigado a todos vocês. Me senti honrado de poder fazer parte. E eu quero dizer para vocês um versículo que eu gosto demais, está em Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você às vezes, né, tem uma vida toda torta e acha que você não tem jeito, você tem jeito sim. E é justamente você que Deus quer usar. É você que Deus vai usar para transformar a tua casa, a tua família, teu bairro, a nossa cidade, em nome de Jesus. Creia que existe solução para você. Para mim teve solução, para você também tem solução. Deus abençoe, galera. Valeu, obrigado. Amém, é isso aí, galera. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar muito com a galera. E é isso, tamo junto e Até semana que vem. Falou! nós!